O som do portão se fechando ecoou como um trovão. Uma batida firme, quase triunfante, que ressoou na mente de alguém que se viu, de repente, excluído. Ali, diante daquela barreira de metal, a realidade da desigualdade se impôs como uma muralha. Alguém, com um semblante cansado, olhou para o portão recém-fechado, a frustração tomando conta. Um gesto simples, mas que representava muito mais do que um ato cotidiano. Por que sempre assim? Pensou. Essa pessoa tinha caminhado até ali com a esperança de que, talvez, desta vez, as coisas fossem diferentes. Os passos hesitantes, quase tímidos, não a preparavam para a frieza daquela reação. O primo, herdeiro de um mundo que parecia tão distante, não hesitou em fechar a porta na cara de quem, como muitos, lutava diariamente. O contraste era gritante. Enquanto um lado desfrutava das vantagens da vida, o outro enfrentava a dura realidade da escassez. A indignação queimava dentro dela. Mas não era só a frustração que se fazia presente. Havia algo mais profundo. Uma sensação de impotência. O portão agora era um símbolo de barreiras, de um sistema que não abria espaço para os que mais precisavam. O que acontece quando a porta se fecha? Essa pessoa sentiu, em pleno peito, a resposta e a esperança, à primeira vista, se esvai, mas não se extingue. Nesse momento, um mordomo, uma figura que parecia deslocada em meio à cena, aproximou-se. Em suas mãos, uma carta. O olhar da pessoa se fixou nela, como se fosse um fio de esperança em meio ao desespero. O mordomo, com um gesto respeitoso, entregou o envelope. Mas, antes que as palavras pudessem ser lidas, o peso da indignação se transformou em surpresa. De repente, a surpresa tomou conta dela, e, antes que pudesse reagir, um passo em falso fez com que caísse de costas, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O portão, agora a uma distância mais significativa, parecia um símbolo de perda e de renascimento. O que estava prestes a ser revelado na carta poderia mudar tudo. O murmúrio de quem passava, o olhar atento de quem testemunhava a cena, tudo se tornava parte de uma narrativa maior. O que viria a seguir poderia ser a chave para romper aquele ciclo de exclusão. E se a força da união pudesse, de fato, superar todas as barreiras? Essa pergunta pairava no ar, enquanto a pessoa, caída, olhava para o céu, onde nuvens escuras prometiam tempestade. Um prenúncio de que algo estava prestes a acontecer. Uma nova jornada aguardava. Um silêncio pesado preenche o ar, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Alguém, em um momento de pura expectativa, observa a cena que se desenrola à sua frente. O portão, imponente e frio, se fecha com um estrondo, ecoando a indiferença de quem está do outro lado. Essa pessoa, agora sozinha e desolada, sente o peso da rejeição. Mas, de repente, surge uma figura imponente. Um mordomo, com sua postura impecável e expressão serena, caminha em direção a essa pessoa. Ele segura uma carta, como se fosse um objeto sagrado. A curiosidade cresce. O que poderia haver dentro daquela correspondência misteriosa? Todos os olhares se voltam para ele, e a atmosfera se torna elétrica. O mordomo se aproxima lentamente, como se cada passo carregasse um significado profundo. Ele observa a expressão confusa no rosto da pessoa e, com um gesto delicado, entrega a carta. Nesse instante, um turbilhão de emoções invade o coração de quem a recebe. É um momento de intriga e expectativa, mas também de um certo medo. O que aquela carta pode representar? Uma chance de recomeço? Ou a confirmação de uma verdade dolorosa? A ansiedade toma conta. Essa pessoa hesita por um instante, olhando a carta cuidadosamente, absorvendo a gravidade da situação. O peso da rejeição do primo herdeiro ainda ressoa em sua mente, mas agora, algo diferente surge, uma pequena chama de esperança. Com um movimento hesitante, abre o envelope, e as palavras dançam na penumbra da sua mente. Cada letra parece carregar um peso imenso. Enquanto isso, o mordomo mantém-se em silêncio, observando. O que ele sabe? O que aquelas palavras podem revelar? A tensão aumenta, e a expectativa se transforma em um clímax palpável. Essa pessoa lê, e a expressão muda. O que antes era desespero agora é uma força silenciosa. O conteúdo da carta começa a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam.
E é nesse momento que a realidade se choca com a expectativa. Todos os sentimentos se misturam, e essa pessoa se vê em uma encruzilhada. O passado e o futuro colidem, e a decisão que vem a seguir pode mudar tudo. Mas o que há na carta? O que acontecerá a seguir? A força da união pode superar barreiras, mas será que essa pessoa encontrará o caminho certo? A dúvida paira no ar. O que essa carta realmente significa para a vida dela? A resposta está prestes a ser revelada. O ar estava pesado. A tensão se acumulava naquela manhã ensolarada, como se o mundo inteiro estivesse assistindo ao desenrolar de uma cena que muitos prefeririam ignorar. Alguém, com um semblante nervoso, caminhava pela porta da mansão. Em suas mãos, uma carta, envolta em formalidade e mistério. Cada passo ecoava na mente de quem estava lá dentro. Quando a porta se abriu, o primo, alguém que sempre se achou acima do bem e do mal, olhou para a pessoa com desdém. O sorriso no rosto se esvaiu rapidamente. A expectativa no ar era palpável. O mordomo, sempre discreto, estava ali, pronto para entregar a carta. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ele se aproximou com a postura impecável de quem conhece o seu lugar, mas também o seu papel naquele momento crucial. Uma notificação do advogado, disse ele, com a voz calma. Mas a tensão aumentou. A expectativa se transformou em um silêncio ensurdecedor. O primo, com a cara de quem não esperava aquele desfecho, reagiu de forma abrupta. Não tenho tempo para isso. E, num gesto brusco, fechou a porta na cara de quem estava ali, como se o simples ato de ignorar pudesse apagar a realidade. O impacto da porta se fechando reverberou no coração da pessoa que entregou a mensagem. Muitos podem pensar que essa atitude seria apenas mais um dia na vida de alguém. Mas não era. Era a revelação de um destino, um divisor de águas. A carta continha a verdade, e a verdade pode ser devastadora. A pessoa que fora rejeitada sentiu a gravidade do momento, como se cada palavra escrita no papel pudesse transformar vidas em frações de segundo. Um instante de paralisia. A cena se desenrolava como um filme, e a realidade parecia se distorcer. O mordomo voltou-se, mas a tensão no ar era inegável. O primo, arrogante e cego pela própria fortuna, não percebia que aquele ato de desprezo abriria uma caixa de Pandora. O que estava por vir desafiaria tudo o que ele acreditava. Quem passa por isso sabe que a força da união pode superar barreiras que parecem intransponíveis. Naqueles olhos, a determinação de quem não se deixaria abater. O destino poderia ser cruel, mas a esperança estava a um passo de se revelar. O confronto era inevitável. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A tarde parecia comum, mas aquela carta mudaria tudo. Alguém assegurava com mãos trêmulas, coração acelerado. A expectativa pulsava no ar. O olhar fixo no papel amarelado, cada letra parecia carregar um peso. Com um suspiro profundo, essa pessoa começou a ler. Você foi nomeado como herdeiro. As palavras ecoavam na mente, mas a realidade não se encaixava. A imagem do primo, arrogante e distantes, fechando o portão na cara, agora ganhava um novo significado. O que isso significava? O que estava em jogo agora? O mundo ao redor começou a girar. Alguém sentia a adrenalina subir. As promessas de um futuro melhor, de uma vida sem preocupações, agora se tornavam um pesadelo. O que antes era um sonho parecia se transformar em uma armadilha. Desespero. Confusão. Todas as expectativas estavam desmoronando como castelos de areia. Olhares de dúvida se cruzavam com as lembranças de uma infância feliz. Lembranças de momentos compartilhados, risadas ao redor de uma mesa simples, e agora tudo parecia tão distante. A realidade batia forte. O primo, que sempre foi um símbolo de poder, agora era a razão do desespero. Alguém sentia uma tempestade dentro de si. A sensação de impotência era sufocante. A carta escorregou das mãos e caiu no chão. O impacto parecia ecoar dentro da mente. E se tudo isso fosse apenas um passo em direção à solidão? A força da união parecia uma utopia distante. A conexão com aqueles que realmente importavam parecia mais frágil do que nunca. Mas algo ainda queimava dentro dessa pessoa. Um pequeno fio de esperança. Uma certeza de que não estava sozinha.
Afinal, muitos enfrentam batalhas semelhantes. Todos têm seus desafios, suas desilusões. E a força para enfrentar isso poderia vir de lugares inesperados. O que poderia acontecer se, em vez de se deixar abater, alguém decidisse buscar apoio? Se a união se tornasse a resposta para o desespero? O silêncio da sala era ensurdecedor, e as perguntas pairavam no ar. O que acontece agora? O que essa pessoa fará com essa revelação? O futuro estava incerto, mas uma coisa estava clara: a jornada estava apenas começando. E, quem sabe, as barreiras poderiam ser superadas se a coragem fosse encontrada. Um grito ecoa no silêncio da tarde. O som rasga o ar, quebrando a tranquilidade que envolvia o cenário aparentemente perfeito. Essa pessoa, que apenas buscava um pouco de acolhimento, se vê diante do portão pesado, que se fecha brusca e cruelmente. A rejeição é uma lâmina afiada, cravada no peito, e a dor reverbera em cada parte do corpo. O instante em que o portão se fecha é também o instante em que muitas esperanças se vão. A frustração intensa invade o coração. Um ciclo de tentativas e erros, de sonhos e desilusões, é refletido nesse único ato. Não são apenas palavras que ecoam na mente, mas lembranças de cada vez que alguém teve esperança em um futuro melhor. O mordomo, um espectador silencioso, entrega uma carta, um papel que deveria trazer boas novas, mas que se transforma em um peso insuportável. A expressão de quem recebe pode ser lida como um livro aberto, desespero, incredulidade, e uma pitada de raiva. O chão parece desabar sob os pés. Essa pessoa sente que o mundo à sua volta se torna opaco, como se todas as cores tivessem sido drenadas. A impotência toma conta. E a pergunta que ecoa é: por que eu não sou suficiente? Essa sensação de inadequação é universal, atravessando fronteiras e classes sociais. Ela chega a todos que já se sentiram pequenos diante de um sistema que parece não ter espaço para suas vozes. O momento se estende, cada segundo se transforma em uma eternidade. O peso da rejeição é um fardo que muitos carregam, mas poucos compartilham. O sofrimento é um laço invisível que une estranhos em suas experiências. O grito que foi ouvido não é apenas de dor, mas de um anseio por mudança, por união. Uma conexão desperta através da fragilidade. Esse abalo emocional se transforma em um grito por solidariedade. A força da união começa a se formar nas sombras, onde muitos se reúnem, reconhecendo que a luta de um é a luta de todos. Consumidos pela frustração, mas determinados a não se deixar abater, eles se juntam. O caminho é tortuoso, mas a esperança renasce nas vozes que se levantam. Um novo capítulo se aproxima, e a sensação é de que algo maior está prestes a acontecer. A transformação está a poucos passos de distância, pulsando como um coração que se recusa a parar. A dor da rejeição, embora intensa, se torna um combustível. O que acontecerá quando essa pessoa perceber que a força da união pode superar qualquer barreira? O suspense paira no ar, e a história ainda não chegou ao fim. O portão se fechou. Um barulho seco, um clique gelado que ecoou na alma de alguém que observava. Era mais do que uma barreira física. Era o símbolo de um mundo que dizia ou não ou a quem não tinha o suficiente. A pessoa ficou parada, o olhar fixo naquela estrutura imponente. O sol se escondia atrás das nuvens, refletindo a tempestade que se formava dentro dela. O coração pulsava, a raiva acumulava. Como alguém que não conhecia as dificuldades poderia entender? Todos os dias, muitos enfrentam a frustração de não serem ouvidos, de serem invisíveis. O mordomo, com expressão neutra, entregou uma carta. Um gesto simples, mas carregado de significado. Algo que poderia mudar tudo. Mas o portão se manteve firme. O primo herdeiro, com a arrogância típica dos que não conhecem a luta diária, apenas sorriu, como se estivesse no controle do destino de todos ao seu redor. Naquele momento, a pessoa sentiu a indignação fervilhar. As limitações sociais e financeiras se tornaram uma barreira intransponível. A dor da exclusão é pesada. É uma âncora que puxa para baixo, que faz qualquer um se sentir pequeno e impotente. Quem passa por isso sabe como o peso é insuportável. O olhar da pessoa se transformou em uma tempestade, uma força que explodia em suas veias. E enquanto o primo se afastava, a carta em mãos, uma ideia começou a germinar. A pergunta ressoava na mente: as barreiras podem ser quebradas? Mas em meio à raiva, havia uma luz.
A força da união é poderosa. Juntos, muitos já haviam desafiado o impossível. Os gritos de protesto, as mãos que se entrelaçam, os corações que batem em uníssono. Essa pessoa não estava sozinha. Sentiu que a mudança não era apenas um sonho, mas uma possibilidade concreta. E então, assim como uma onda que avança, a determinação cresceu. A raiva que antes era um peso agora se transformou em combustível. A pessoa olhou para o portão, e um novo pensamento surgiu: e se essa barreira pudesse ser derrubada? E se a carta, em vez de uma simples notificação, fosse a chave para abrir um novo caminho? Isso era apenas o começo. O que viria a seguir poderia mudar tudo. A luta por justiça, por igualdade, por respeito. Um chamado pulsante que não poderia ser ignorado. O portão ainda estava lá, mas a coragem começou a despontar. Agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar. E você, está pronto para se juntar a essa jornada? A porta se fechou com um estrondo. O som reverberou pelo ar, como um eco de frustrações acumuladas. A expressão no rosto de alguém que acabará de ser rejeitado era de incredulidade. Aquele momento, que parecia um jogo de força, rapidamente se transformou em um abismo de fragilidade humana. E, em um instante, tudo mudou. Essa pessoa, que só buscava um pouco de dignidade, viu seu coração afundar. O portão, símbolo de riqueza e poder, se tornou uma barreira intransponível. O mordomo, sempre discreto, segurava a carta com firmeza. Um papel que continha não apenas palavras, mas a certeza de um futuro que poderia ter sido diferente. Ele, que estava acostumado a servir, agora se tornava o portador de uma realidade cruel. E então, a queda. A queda não foi apenas física. Ao perder o equilíbrio, essa pessoa pareceu também perder o controle das emoções. O chão, que antes era apenas um caminho, se transformou em um reflexo de suas inseguranças. O impacto foi dramático. O corpo desabou de costas, um movimento que parecia lento, como se o tempo tivesse decidido brincar com a gravidade. O olhar de espanto, os braços que se estendiam em busca de apoio, tudo se desenrolou em câmera lenta. O choque foi palpável. Aqueles que estavam ao redor, mesmo os que demonstravam indiferença até então, sentiram o peso da cena. A fragilidade humana exposta de forma crua. O que poderia ser apenas uma queda física tornou-se um símbolo da vulnerabilidade que todos carregamos dentro de nós. Quem nunca se sentiu assim? À mercê das circunstâncias, de um mundo que ignora, que não compreende? E a compaixão começou a surgir, como uma brisa suave após a tempestade. Em vez de risos, surgiram olhares solidários. Uma mão estendida. Um gesto que, por mais simples que fosse, tinha o poder de unir. O que significa cair? Significa, antes de tudo, perceber que é na união que encontramos a força para nos levantar. Todos nós enfrentamos quedas, mas são as mãos que se entrelaçam que nos ajudam a erguer novamente. Essa cena, marcada pela dramaticidade do inesperado, nos lembra que a vida é feita de altos e baixos. E que, apesar das barreiras, a compaixão e a solidariedade sempre podem ser o caminho para a superação. O que acontecerá agora? Essa pessoa conseguirá se levantar? A resposta está em cada um de nós. O silêncio se instalou como uma sombra entre a multidão. As pessoas, paradas, observavam a cena com olhos vazios, como se fossem meros espectros de um drama que não as envolvia. Essa pessoa, sozinha, estava no centro daquele turbilhão emocional. Um portão alto e frio havia se fechado abruptamente diante dela. O som do metal ressoou como um eco de indiferença no ar. Do lado de fora, a frustração e a dor se misturavam. A carta que o mordomo entregará estava encharcada de esperança. Mas agora, tudo aquilo parecia um sonho distante, uma ilusão despedaçada. Os murmúrios da multidão eram apenas ecos vazios, sinais de uma empatia que se esvaziava. Alguém pensou em se mover, mas hesitou. A vida cotidiana continua, e aqueles que passavam não queriam se envolver. O olhar dessa pessoa buscava entendimento, uma conexão, um gesto de compaixão. Mas ao invés disso, encontrou apenas olhares desinteressados. No fundo, a indiferença da multidão era mais dolorosa do que qualquer porta que se fechasse na sua cara. Cada rosto era um reflexo do que poderia ter sido. Solidão profunda.
Um abismo entre o ser humano e sua capacidade de se importar. Existem momentos em que a dor parece ser um fardo que carregamos sozinhos. Essa pessoa desejava mais do que palavras, queria ações, gestos que dissesse, eu me importo. Mas todos ali estavam presos em suas próprias vidas, sem capacidade de oferecer um pouco de calor. E assim, a cena se desenrolava, marcada pela falta de ação e pela opressão do silêncio. A multidão não era apenas observadora, era cúmplice da dor alheia. Havia uma lição ali, um convite para refletir. Quem realmente se importa? Essa pergunta ecoava na mente de muitos, mas poucos se atreviam a responder. A vida moderna frequentemente nos ensina a olhar para o lado, a ignorar o sofrimento dos outros. E assim, essa pessoa caía de costas, não apenas fisicamente, mas em um abismo emocional que parecia não ter fim. A força da união pode superar barreiras. Essa ideia parecia ausente naquele cenário. Mas e se um ato simples de compaixão pudesse transformar tudo? E se alguém decidisse interromper o ciclo da indiferença? Cada um na multidão tinha o poder de mudar a narrativa, mas para isso, era necessário um passo adiante. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Era um dia comum, mas a tensão estava no ar. Essa pessoa, geralmente tão otimista, encontrou-se parada em frente a um portão. O sol brilhava, mas a luz não conseguia aquecer seu coração. O eco do fechamento do portão ainda ressoava em sua mente. O primo herdeiro, com seu olhar frio e desdenhoso, havia fechado as portas não só de um imóvel, mas de um futuro que parecia tão promissor. Às vezes, a vida nos confronta com escolhas difíceis. E ali, naquele momento, essa pessoa se viu refletindo sobre suas decisões. Era um mundo repleto de oportunidades, mas também de portas trancadas. A sensação de insegurança começou a dominar seus pensamentos. O que viria a seguir? Os sonhos, antes tão claros, agora pareciam embaçados. A possibilidade de um novo começo se esvaecia a cada segundo. Enquanto caminhava, a mente estava turva. O peso da dúvida se acumulava. O que está acontecendo comigo? Será que eu sou suficiente? Essas perguntas martelavam incessantemente. A vida é feita de encontros e desencontros, e hoje parecia que tudo estava perdido. O mordomo, fiel e discreto, apareceu com uma carta. Era um aviso, uma notícia que poderia mudar tudo, de mais nada parecia capaz de balançar aquele instante de desespero. A tristeza tomou conta, e a sensação de impotência foi avassaladora. Essa pessoa se lembrou de momentos em que a união parecia ser a única resposta para os desafios. Aqueles que estiveram ao lado, aqueles que fizeram a diferença nas horas mais sombrias. A ideia de que, mesmo nas situações mais difíceis, a força de estar junto poderia superar barreiras. No entanto, uma nova dúvida se formou: será que agora, sozinha, conseguiria encontrar essa força? O futuro estava nebuloso, e cada passo parecia mais pesado. Como poderia transformar essa insegurança em ação? A impaciência aumentava. O que fazer a seguir? Precisava de um sinal, de uma luz, algo que a guiasse. Neste momento de fragilidade, o sofrimento se tornava quase palpável. O peso da solidão e da rejeição era como um fardo. Essa pessoa havia chegado a um ponto de virada. E a pergunta que ecoava em sua mente era: e a vida realmente poderia mudar? Ou a frustração se tornaria um modo de vida? E assim, com cada batida do coração, a angústia foi crescendo. O que será que vem a seguir? A esperança ainda poderia renascer? A porta se fechou com um estrondo. O eco do portão se misturou ao silêncio da rua, tão abrupto que parecia um símbolo de desprezo. Aquela pessoa, já tão desgastada pelas dificuldades, sentiu o impacto do gesto como um soco no estômago. Olhando para trás, a silhueta do primo herdeiro se afastava, indiferente ao desespero que transbordava dos olhos dela. O que fazer agora? Ninguém esperava que um dia tudo mudaria em um instante. O peso da solidão começou a se instalar, como um visitante indesejado. Mas, enquanto o desânimo ameaçava tomar conta, uma sombra se aproximou. Um mordomo, figura discreta no cenário, caminhava com um envelope nas mãos. O rosto sério, mas com um leve brilho de esperança nos olhos, fez com que essa pessoa se perguntasse: o que será que vem por aí? O mordomo entregou a carta. Uma simples folha, mas com um poder inegável.
Era como se, naquele momento, o mundo tivesse parado. As palavras escritas dentro transformaram a atmosfera. Falar de solidariedade em tempos difíceis não era só um clichê, era a realidade pulsando através daquela conexão inesperada. Essa pessoa leu e releu o conteúdo da carta. E, aos poucos, um grão de esperança começou a germinar em seu coração. Sentiu que não estava sozinha. Mentes afins se uniam, formando um laço invisível capaz de romper barreiras. Olhando nos olhos do mordomo, uma compreensão ressoou. O que parecia insuportável agora parecia mais leve. A voz interior sussurrou que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. A força da união começou a brilhar como uma luz no fim do túnel. A vida, tão cheia de reveses, mostrava seu lado mais bonito. E o passado, com sua carga de dor, parecia desvanecer-se. Era hora de se levantar. Era tempo de construir, de sonhar novamente. Passo a passo, lado a lado com quem se importava, a jornada se tornava mais suportável. E, nesse momento mágico, algo se consolidou. Não era apenas um novo caminho, era uma nova perspectiva. Essa pessoa percebeu que a solidariedade tinha o poder de transformar feridas em força. O que poderia ser uma história de desespero agora se tornava uma lição de esperança. Afinal, o que mais poderia ser, senão a união que resistia às adversidades? Mas a pergunta ainda pairava no ar do que mais essa conexão poderia revelar. O futuro aguardava, e a história estava apenas começando. Era uma tarde como qualquer outra, mas a vida de alguém estava prestes a mudar para sempre. A sensação de rejeição ainda ecoava em sua mente. O portão se fechou, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Era como se o universo dissesse: você não pertence aqui. Mas naquele momento de dor, algo diferente começou a surgir. Essa pessoa se levantou, sacudindo a poeira dos ombros, como quem se despedia de um fardo e, ao mesmo tempo, pegava nas rédeas de sua própria vida. Cada passo dado para a frente era uma declaração de resistência. Os olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma determinação renovada. A vida não seria fácil, mas quem já disse que seria? Obstáculos surgiram a cada esquina. O desprezo dos que se achavam superiores, a desconfiança das vozes ao redor. Mas essa pessoa não estava sozinha. Ao seu lado, muitos começaram a se reunir. Estranhos que compartilhavam uma experiência comum. A dor de um transformou-se na força do grupo. O que antes parecia ser um túnel escuro agora se iluminava com a esperança de quem caminha junto. A coragem florescia, alimentada pela união. Os olhares se encontravam e, nesse intercâmbio silencioso, um pacto era feito e ninguém ficaria para trás. Juntos, eles começaram a contornar as barreiras, a gritar por espaço, e fazer com que suas vozes ecoassem. Uma nova energia pulsava no ar. Cada pequena vitória, cada passo em frente, era celebrado como um grande triunfo. A luta não estava apenas começando, ela se tornava uma revolução silenciosa. Uma revolução por igualdade, por respeito, por dignidade. E essa pessoa, com cada fibra de seu ser, estava se tornando o símbolo dessa transformação. Mas, no fundo, uma pergunta pairava no ar: até onde essa determinação os levaria? O caminho estava apenas começando ou muitos desafios ainda estavam por vir. As portas que se fecharam poderiam ser reabertas, mas não sem resistência. Essa luta exigiria sacrifícios e escolhas difíceis. A força da união era palpável, mas o que acontecerá quando o próximo obstáculo aparecer? Essa pessoa e todos os que se uniram a ela estavam prontos para lutar. O que viria a seguir? A resposta poderia mudar tudo. A jornada apenas começava, e as verdadeiras batalhas estavam à frente. A porta se fechou com um estrondo. O som ecoou como um golpe seco no coração de alguém que só buscava um pouco de compreensão. Uma barreira erguida diante de seus olhos. O peso do preconceito e do desprezo batia como um tambor. Aquele momento poderia ter sido devastador, mas algo mudou. Enquanto isso, uma carta na mão do mordomo parecia carregar o peso do mundo. Ele hesitou, olhando para a pessoa que acabará de ser rejeitada. Havia preocupação em seu olhar, mas também uma determinação silenciosa. Ele sabia que a mensagem contida ali poderia transformar tudo. Aquela carta não era apenas um pedaço de papel.
Era um convite à mudança, um símbolo de possibilidades. E, antes que pudesse se dar conta, a pessoa que havia sido rejeitada pela porta fechada começou a respirar mais profundamente. Essa rejeição, que inicialmente parecia um fim, se tornava, na verdade, um novo começo. Era a oportunidade de reescrever a própria história. Cada um de nós já passou por momentos assim, em que a vida nos empurrou para baixo, mas, ao mesmo tempo, abriu uma fresta para que a luz entrasse. Essa luz agora brilhava intensamente, iluminando os caminhos que antes pareciam impossíveis. As palavras da carta começaram a ecoar na mente daquela pessoa. Você é mais forte do que imagina. A verdadeira liberdade vem de dentro. E com isso, um novo poder surgia. A liberdade não era apenas uma ideia distante, era uma escolha. Escolher não se deixar abater. Escolher levantar a cabeça e enfrentar os desafios. Escolher unir forças em vez de se deixar dividir. Muitos na vida sentem que estão sozinhos em suas lutas, mas a verdade é que a força da união pode superar qualquer barreira. Um grupo, um apoio, até um simples olhar solidário pode fazer toda a diferença. E ali, naquele momento, algo mudava. A rejeição não era o fim. Era o início de uma jornada que prometia ser transformadora. E ao olhar para o mordomo, um novo sentimento brotava: gratidão. Gratidão por não estar sozinho, por perceber que havia uma rede de apoio invisível, mas poderosa. A porta que se fechou não era apenas um símbolo de exclusão, era também um convite para buscar novos horizontes. A mudança estava em suas mãos. A vida o estava moldando para algo maior. A cada passo, a cada decisão, a liberdade se tornava mais palpável. O passado não pode ser mudado, mas o futuro estava um passo à frente, esperando. E assim, com a carta em mãos e uma nova chama acesa no coração, essa pessoa se preparou para o que viria a seguir. O que mais estava por vir? O que aquela jornada reservava? A história estava apenas começando. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto essa pessoa caminhava de volta para casa. Os pensamentos estavam a 1000 por hora, uma mistura de frustração e confusão. O que realmente importava na vida? O que era sucesso? O que era felicidade? A mente estava cheia de perguntas sem respostas. Naquele dia, tudo parecia ter mudado. O primo herdeiro, cercado de privilégios, havia fechado o portão na cara dela, um gesto simples, mas devastador. A vida parecia ter dado um soco no estômago. O mordomo da mansão, sempre discreto, apareceu com uma carta na mão. Essa pessoa a encarou, sem saber o que esperar. O que mais poderia acontecer? O coração acelerava, a respiração se tornava difícil. Ao abrir a carta, o peso das palavras a atingiu como um raio. Uma herança, um legado, um sonho. Finalmente, um reconhecimento? Mas a dúvida persistia. Esses bens materiais realmente traziam felicidade? Uma certeza começou a brotar: talvez o verdadeiro sucesso estivesse nas relações que construímos, nas conexões que cultivamos. Aquela riqueza era vazia sem alguém para compartilhar. O primo, com seu ar de superioridade, parecia não entender. Para ele, o sucesso era medido por dinheiro e poder. Mas e as pequenas vitórias? Os momentos de risadas, as mãos estendidas em ajuda? O que aconteceria se essa pessoa decidisse que não precisava da aprovação de ninguém? O que realmente importava? As palavras ecoavam na mente. Ali, em pé, com a carta nas mãos, uma reflexão profunda surgiu. As riquezas dela não eram aquelas que podiam ser contadas em números, mas nas experiências vividas e nas batalhas enfrentadas. A força da união, o apoio mútuo, a empatia, isso era o que contava. Podia-se ter tudo, mas se a vida fosse vivida sozinha, que sentido teria? A ideia de sucesso foi reescrita. A queda do primo herdeiro não era uma derrota, mas um convite para uma nova perspectiva. Essa pessoa percebeu que o amor, a amizade e a solidariedade eram as verdadeiras riquezas. O que vem a seguir? A mudança está no horizonte. Mas até onde essa nova compreensão levará? O que essa pessoa fará com essa sabedoria recém-descoberta? A jornada apenas começou. A porta se fechou com um estrondo. O som ecoou na mente de alguém que, naquele instante, sentiu o peso da desigualdade.
Era apenas um portão, mas a sensação era de um muro intransponível. A frustração fervia. Alguém tinha um sonho e, naquele momento, tudo parecia distante. A vida cotidiana, que deveria ser leve, tornava-se um fardo insuportável. Essa pessoa olhou para o chão, seus pensamentos uma tempestade. Por que é tão difícil? Perguntou-se. A opressão parecia ser uma sombra constante, pairando sobre quem luta todos os dias. Ninguém pode entender a dor de alguém que é tratado como inferior, de alguém que já se acostumou a ver portas se fechando. Mas, naquele instante, uma centelha de revolta começou a brilhar. Um mordomo, de forma silenciosa, apareceu com uma carta. Era um sinal, uma mensagem que ninguém esperava. A expressão do rosto de alguém se transformou ao ouvir as palavras. Era como se o universo estivesse dizendo: não desista. A força da esperança começou a tomar conta, mesmo em meio ao desespero. Algo começava a mudar, uma luta silenciosa estava prestes a ganhar voz. A desigualdade social não era um conceito abstrato, era uma realidade cruel, que muitos enfrentam na rotina. As barreiras estavam ali, visíveis, mas, de alguma forma, a união poderia ser a chave. Essa pessoa percebeu que não estava sozinha. Havia muitos que sentiam a mesma revolta, que ansiavam por mudança. A força coletiva estava se formando, como um exército invisível. Com o coração acelerado, a determinação crescia. Juntos somos mais fortes, pensou. As injustiças não podiam mais ser ignoradas. Cada um poderia fazer a diferença, cada voz unida poderia ecoar mais alto do que qualquer portão que se fechasse na cara. A ideia de uma luta coletiva pulsava nas veias. Mas a revolta não era apenas um grito. Era um chamado à ação. E, enquanto o mundo ao redor continuava sua rotina insensível, essa pessoa se convenceu de que precisava fazer algo. O futuro dependia agora da coragem de se levantar. O que aconteceria a seguir? A mudança já estava no ar, e a revolução estava prestes a começar. A história não terminava ali. Era apenas o começo. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E essa pessoa sabia que, se não lutasse, jamais saberia. O coração de uma comunidade pulsava mais forte naquela tarde. Uma onda de indignação se espalhou como fogo em palha seca. Alguém, que sempre fora visto como parte do cotidiano, enfrentava uma adversidade que poderia esmagar qualquer um. Muitos se uniram, não apenas por empatia, mas por algo maior, a força da união. Naquele momento, a cena era intensa. Um grupo de pessoas se reuniu em frente ao portão que antes simbolizava a exclusão. Olhares determinados e sussurros de encorajamento ecoavam pelo ar. A dor de alguém se tornará a dor de todos. A carta entregue pelo mordomo não era apenas um pedaço de papel, era um grito coletivo. Um grito contra a injustiça. As palavras trocadas eram cheias de emoção. Cada uma ressoava como um eco do que muitos já tinham vivido. Ninguém deve ser tratado assim, alguém exclamou. E, nesse instante, a solidariedade se transformou em uma força vibrante. Os muros que pareciam infranqueáveis começaram a se desmoronar sob o peso da determinação coletiva. As vozes se uniram, formando um coro. Não se tratava apenas de um protesto, era uma celebração da fraternidade. Alguém começou a contar histórias de superação, lembrando que juntos já haviam enfrentado muitas tempestades. O clima se tornava contagiante, e um sentimento de esperança pairava no ar. A adversidade, antes intimidadora, agora era desafiadora. Então, um silêncio repentino caiu. Uma pausa carregada de expectativa. Todos prenderam a respiração, enquanto um dos presentes deu um passo à frente. Se não formos nós a mudar isso, quem será? A pergunta reverberou como um eco na mente de cada um ali. Naquele instante, a força coletiva foi descoberta, e ninguém se sentiu mais sozinho. E assim, o grupo decidiu agir. A ideia de se unir em um movimento se instalou. Com o coração batendo em uníssono, muitos começaram a fazer planos e a traçar estratégias. Existia algo poderoso naquela união, e cada voz, cada gesto, cada lágrima compartilhada tornava-se um tijolo na construção de um futuro melhor. O poder da união havia se mostrado como uma força imbatível. E a mensagem era clara: juntos, eles poderiam superar qualquer barreira. Era só o começo. O que aconteceria a seguir?
A história ainda estava sendo escrita, e cada um ali sabia que tinha o poder de mudar o final. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A porta se fechou com um estrondo. O som ecoou na mente de alguém, reverberando como um tapa na cara. O momento congelou. Ninguém esperava que o portão se fechasse assim, abruptamente, como se um muro invisível se erguesse entre os mundos. O olhar de surpresa logo deu lugar à indignação. A desumanização de quem foi deixado do lado de fora tornou-se palpável. Essa pessoa não era apenas um rostinho na multidão, era alguém com uma história, uma luta e um desejo de reconhecimento. Mas logo, as vozes começaram a se erguer. Uma, duas, três. E logo muitas. Aqueles que estavam cansados de serem silenciados se uniram. A indiferença e o desprezo que antes pareciam imbatíveis começaram a tremer. A determinação ardente pulsava no ar. Não era apenas um momento de revolta, era um chamado, um manifesto que se formava na essência de cada um. A mudança começava ali, naquele instante de frustração. As palavras não eram apenas palavras, mas promessas de que a união tinha poder. Cada grito, cada desabafo, cada ideia compartilhada se tornava uma flecha, apontando para uma nova direção. A vitória não era mais um sonho distante. Era uma possibilidade concreta, pulsante, ao alcance das mãos. Quando pessoas se juntam, as barreiras se desfazem, e a esperança renasce. O que antes parecia impossível, agora se tornava uma meta tangível. Havia algo mágico na determinação coletiva. A energia fluía, e a ideia de que juntos poderiam mudar o cenário se espalhava como fogo em palha seca. Aquela porta fechada não era um fim, era um começo. O ponto de partida para um movimento que poderia ecoar por toda a comunidade, por todas as vidas afetadas pelo mesmo desprezo. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, a determinação crescia. Esse não era um momento qualquer. Era a faísca de uma revolução silenciosa, mas poderosa. Um sopro de esperança que prometia luz em meio à escuridão. A mudança começava a ganhar forma, e cada coração pulsava em uníssono. E se você está se perguntando o que acontece a seguir? Bem, a história está apenas começando. Prepare-se, pois o eco da união é um chamado que ninguém pode ignorar. A porta se fechou com um estrondo. O barulho ecoou na alma de quem estava do lado de fora. Essa pessoa ficou paralisada, as mãos tremendo. O que fazer agora? A rejeição era palpável, como um golpe. A resistência ardia dentro dela, mas a dúvida sussurrava: você realmente vale a pena? A mensagem que o mordomo trouxe parecia uma luz distante. Uma carta, um símbolo de esperança. Mas a própria realidade era como um muro. Muitos acreditam que suas vozes não têm valor, mas essa pessoa sabia que a luta era maior do que um simples portão. Era uma luta por todos, por aqueles que também enfrentam portas fechadas. Quem nunca se sentiu assim? O peso da exclusão, o gosto amargo da rejeição, a luta diária contra um sistema que teima em ignorar. Nessa fração de segundo, ela olhou para o céu, buscando respostas. Havia nuvens escuras, mas uma luz ainda brilhava. A esperança ressoava, como um tambor distante, pulsando no peito. O que estava em jogo não era apenas uma herança, mas a dignidade de todos que vieram antes. A força da união começava a se formar como uma tempestade, preparando-se para romper as barreiras impostas. Você não está sozinho, pensou. Naquele momento, a dor se transformou em coragem. As vozes dos que também foram ignorados começaram a ecoar em sua mente. Os desafios não seriam fáceis, mas quem passa por isso sabe que cada passo conta. E cada passo dado em direção à luta era um passo em direção à liberdade. Enquanto a pessoa respirava fundo, a carta na mão parecia mais pesada, não por seu conteúdo, mas pelo significado que ela carregava. Era o convite para lutar, para não se deixar abater. A esperança se tornava um grito coletivo, e a força da união era palpável. As portas que se fecharam poderiam ser reabertas, se houvesse coragem e determinação. O mundo poderia ser implacável, mas essa pessoa sabia que a resistência se fortalece quando se está junto. Um momento pode mudar tudo, uma voz pode ser a diferença. E assim, a luz no horizonte se tornava mais brilhante. A luta não era mais individual, mas coletiva. Com um último olhar para o portão, essa pessoa deu um passo em frente. A jornada apenas começava.
Afinal, a luta é por todos. E a próxima cena está prestes a se desenrolar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, quando a tensão no ar se intensificou. Essa pessoa, que havia sido silenciada tantas vezes, sentia uma revolta crescendo dentro de si. Os poderosos estavam se unindo para calar vozes. Aquelas vozes que ecoavam a verdade, que clamavam por justiça. Nesse momento, o portão se fechou, e com ele, a esperança de ser ouvido. Alguém, com o coração acelerado, se viu diante de uma muralha invisível, uma barreira que parecia intransponível. Era como se um peso imenso estivesse pressionando seu peito, fazendo com que o ar se tornasse escasso. A raiva e o desespero se misturavam em um turbilhão de emoções. A certeza de que a verdade precisava ser contada lutava contra o medo do silêncio imposto. Naquele instante, um mordomo apareceu, segurando uma carta. O olhar dele era sério, quase sombrio. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e, com um gesto que parecia ensaiado, entregou o envelope. A letra bem elaborada, as palavras cortantes, como facas afiados, traziam uma mensagem poderosa. Essa pessoa não estava sozinha. Muitos estavam dispostos a lutar, a se unir em busca do que é certo. Mas a opressão era palpável, a censura era uma sombra que ameaçava engolir a luz. Um grito interior clamava por liberdade, por expressar o que tantos sentiam em silêncio. O portão se fechou com um estrondo, ecoando como um símbolo de um sistema que tenta sufocar a verdade. Essa pessoa, encarando o inevitável, sentiu que a carta não era apenas um pedaço de papel, mas um chamado à resistência. O chão parecia tremer sob seus pés. A raiva explodia como uma tempestade prestes a se soltar, mas havia uma centelha de esperança. Se muitos se unissem, se a força da voz coletiva ganhasse força, talvez o portão pudesse ser aberto novamente. A liberdade não era um sonho distante, mas uma luta que estava prestes a começar. E quando a carta tocou o solo, a realidade se tornava clara. O desespero podia ser sufocante, mas a união era uma chama que não poderia ser apagada. O que estava em jogo era maior do que tudo. A verdade precisava ser ouvida, e cada um tinha um papel a desempenhar. A história estava longe de acabar. O que aconteceria a seguir? A luta mal havia começado. Uma onda sonora toma conta do ambiente. Vozes se elevam, se entrelaçam, formando um verdadeiro coro. A tensão é palpável. O que começou como um sussurro tímido agora ecoa. Alguém, no meio da multidão, sente o poder daquela união. As palavras se tornam mais que simples sons, elas são um grito de liberdade, um clamor por justiça. A cena se desenrola com um primo herdeiro, altivo e seguro de si, sentando-se em seu trono de privilégios, ignorando as vozes que se levantam. Ele mantém uma postura arrogante, como se o mundo ao seu redor não tivesse importância. Mas a maré está mudando. Aqueles que antes eram silenciados agora se reúnem, firmes em sua determinação. E então, o momento chega. A energia se intensifica. A voz que antes ecoava distante agora ressoa com clareza, basta. O primo herdeiro, surpreso, ergue o olhar. As palavras se tornam uma força. A união das pessoas não é mais uma simples rebelião, é um movimento. A euforia coletiva toma conta. Sorrisos se espalham entre os rostos de quem acreditava que nada poderia mudar. O mordomo, silencioso até agora, avança com uma carta em mãos. Um peso inesperado que traz a verdade à tona. Ele se aproxima, e as vozes se intensificam, criando uma sinfonia de esperança. Mas, à medida que o herdeiro tenta manter sua postura altiva, o impacto é avassalador. A carta é apresentada. Nela, a confirmação de que a força da união não pode ser ignorada. O primo herdeiro, ao receber a notícia, não consegue sustentar seu orgulho. A incredulidade toma conta de seu ser. Ele dá um passo para trás, tropeça em sua própria arrogância e, em um instante, cai de costas. O silêncio se transforma em risadas, mas não de escárnio. São risadas de libertação, de superação. Essa cena é um marco. Uma lembrança de que, quando as vozes se unem, elas podem derrubar barreiras invisíveis. Porque a força da união é um poder inigualável. Todos sentem isso agora. Não é apenas a vitória de um, mas uma conquista coletiva. Quem está perto testemunha a transformação. E,
Ao final, uma pergunta ecoa entre os presentes: e até onde você iria para fazer sua voz ser ouvida? O poder da voz unida é um daqueles mistérios que podem mudar vidas. E ainda há mais por vir. Era uma vez alguém que, cansado das portas fechadas, sonhava com um futuro diferente. O sol brilhava, mas os dias eram nublados por incertezas. Essa pessoa tinha visto muito ao longo da vida, promessas quebradas, oportunidades perdidas. E agora, diante de um portão que se fechava de forma abrupta, a desilusão parecia ser a única companheira. O mordomo, alguém que sempre esteve ali, mas muitas vezes invisível, fez uma pausa. Ele segurava uma carta nas mãos. Um papel simples, mas carregado de significados. A entrega daquele envelope poderia ser o divisor de águas. Quem passa por isso sabe, há momentos em que a esperança parece distante, quase uma miragem. Veja, você ainda pode acreditar, disse ele, a voz firme, mas gentil. A pessoa olhou para o mordomo. Nos olhos desse acompanhante, havia uma centelha de fé. Era isso que alguém precisava naquele instante. Não era apenas sobre herança ou bens materiais. Era sobre sonhos, sobre um futuro onde as coisas podiam ser diferentes. O portão se fechou, mas não o coração. A fartura de sentimentos misturados gerou um desejo ardente de mudar. Muitos têm a chave para criar novos caminhos, mas às vezes esquecem que precisam de coragem para girá-la. Um novo amanhã é possível, murmurou alguém para si mesmo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Cada palavra contida na carta estava impregnada de possibilidades. A imaginação começava a dançar, vislumbrando um cenário onde a união tornava-se a força motriz. Era mais do que uma espera passiva. Era um chamado à ação. Aquele momento decisivo poderia ser a semente de algo grandioso. Os ventos da mudança sopravam através das rachaduras do portão, e com cada brisa, a sensação de otimismo vibrante crescia. Havia um poder inegável nas conexões que se formavam. Essa pessoa percebeu que, mesmo em tempos difíceis, a força da união poderia superar qualquer barreira imposta pelo medo ou pela dúvida. E assim, com um novo brilho nos olhos, alguém deu um passo em direção ao futuro. O mordomo, testemunha silenciosa, sorriu. O que estava por vir ainda era um mistério, mas a jornada havia começado. Uma nova era se desenhava no horizonte, ao fundo, a carta ainda aguardava ser desvendada. O que ela revelará? Era um dia como outro qualquer, e a luta se intensificava. Essa pessoa, em meio a tantos desafios, finalmente começava a ver um reconhecimento tímido por seus esforços. Amigos e aliados se uniam em apoio, e a luta coletiva ganhava força. Mas, a cada passo, surgiam novos obstáculos. O peso da desconfiança e do preconceito ainda pairava no ar, como uma sombra indesejada. Muitos que passavam por situações semelhantes entendiam essa batalha. A sensação de estar lutando contra um sistema que parecia feito para te derrubar. No entanto, havia um fogo que ardia dentro dela. A determinação era palpável. A satisfação de pequenas vitórias se misturava com a frustração dos desafios que ainda persistiam. Cada porta fechada lembrava que a jornada não seria fácil. Então, em um momento decisivo, quando a esperança parecia escassa, alguém se levantou e decidiu fazer a diferença. A mudança começou a ser visível. O esforço coletivo, a união de vozes antes silenciadas, estava finalmente chamando a atenção. Uma carta, em mãos de um mordomo, chegava como um sinal, uma promessa de que o jogo poderia ser mudado. A tensão no ar era inegável. E então, tudo mudou em um instante. A carta foi entregue e, enquanto esperava ansiosamente a resposta, um peso enorme parecia recair sobre quem estava do outro lado. A reação foi inesperada. Ele caiu de costas, atônito, como se o peso da realidade o tivesse atingido em cheio. O que antes parecia impossível agora se tornava uma possibilidade palpável. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Essa pessoa sabia que a luta não terminara, que outros desafios se aproximavam. Porém, algo profundo mudará. A força da união, a certeza de que não se estava sozinho, começava a transformar o cenário. E nesse novo panorama, a esperança renascia, com cada passo dado. Você pode sentir isso, não é? O coração batendo mais forte. As pequenas vitórias se acumulando, mostrando que a mudança é possível.
É um caminho longo, repleto de armadilhas, mas a determinação é a chave. A força da união pode superar barreiras. E, a cada dia que passa, essa luta se torna um pouco mais real e um pouco mais próxima da vitória. Quem está disposto a continuar? O portão se fechou com um estrondo. Aquele momento ecoou na mente de muitos. Uma figura conhecida, alguém que sempre esteve à sombra de um legado, agora se via em uma posição inesperada. O mordomo, fiel e discreto, entregou uma carta. Os olhos de quem a recebeu se arregalaram, como se o mundo tivesse parado. A expectativa tomou conta do ambiente. Ali estava um novo líder, pronto para assumir as rédeas da situação. Mas a liderança é uma dança complexa, e logo surgiram vozes contestadoras. Muitos olhares desconfiados se voltaram para aquele que agora tinha o poder nas mãos. Quem era ele para mudar as regras do jogo? A ansiedade pairava no ar, como a tempestade antes da chuva. Cada um se perguntava: será que ele tem o que é preciso? Enquanto isso, o sentimento de união começou a flutuar entre aqueles que outrora se sentiam sozinhos. Um grupo surgia, uma conexão se fortalecia. Eles se lembraram de como, juntos, eram mais fortes. A força que antes parecia dispersa agora se concentrava em um único ponto. Aquela nova liderança poderia ser a chave para quebrar as barreiras que os separavam. Mas a dúvida persistia. Quem realmente lideraria a mudança? A ansiedade estava a mil, e todos assistiam, cautelosos, ao desenrolar dessa história. A cada passo, a cada nova proposta, a pressão aumentava. Seria ele capaz de unir aqueles que estavam tão distantes? Ou as vozes da contestação se tornariam um grito ensurdecedor, imbatível? Em meio a esse turbilhão de emoções, a carta ainda estava ali, como um símbolo de esperança e transformação. Havia uma promessa no ar, mas também um risco. O futuro era incerto, e essa pessoa sabia disso. Com a força da união começando a se formar, a pergunta ainda pairava: seria possível superar todos os desafios? O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ou não. Mas uma coisa era certa, e a história estava apenas começando. E a única maneira de descobrir como terminaria era avançar juntos, lado a lado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A noite estava tensa, carregada de emoções à flor da pele. Todos estavam juntos, mas cada um parecia estar em sua própria bolha de solidão. A divisão era palpável, a incerteza pairava no ar. O líder, alguém que conhecia bem o peso da luta, subiu ao pequeno palco improvisado no centro da sala. Ele respirou fundo e olhou nos olhos de todos os presentes. Precisava falar. Era agora ou nunca. Ei, você! Sim, você que se sente perdido. Você que acha que não tem voz. A hora é agora. Sua voz ecoou, rasgando a névoa de apatia que envolvia cada um. Ele precisava que todos sentissem a urgência. Estamos aqui, juntos, e isso é mais poderoso do que qualquer barreira que tentem nos impor. As palavras começaram a ressoar, mas ainda havia resistência. Muitos se perguntavam: o que podemos fazer? Como mudar algo tão grande? Ele percebeu a hesitação e, com um gesto firme, continuou: a unidade é a nossa força. Quando estamos cientes de que somos um só, somos imparáveis. Silêncio. O impacto de suas palavras começou a se instalar. Ele viu rostos se iluminando, e um clique se formou dentro de cada mente. Você não está sozinho. Ao seu lado, há muitos que lutam a mesma luta. As vozes que antes eram tímidas agora começavam a se entrelaçar, formando um coro de determinação. Eu vi como fecharam portas na nossa cara, como tentaram dividir e enfraquecer. Mas não podemos deixar que isso nos defina. Precisamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. O líder caminhou entre as pessoas, tocando alguns ombros e incentivando olhares de coragem. Nós não estamos lutando apenas por nós mesmos, estamos lutando por todos que vieram antes e por aqueles que ainda virão. Um murmúrio de assentimento começou a crescer, e, talvez pela primeira vez, o sentimento de coletividade começou a se formar. É hora de nos levantarmos e mostrarmos que não aceitamos mais ser tratados como invisíveis. Ele elevou a voz, quase um grito. A força da união pode superar barreiras. O ambiente que antes estava marcado pela incerteza agora pulsava com uma nova energia. A determinação se espalhou,
como um fogo que não pode ser apagado. A hora é agora. Vamos fazer barulho. Vamos nos fazer ouvir. Não podemos nos permitir mais um dia de dúvidas. E enquanto todos se olhavam, um novo compromisso era forjado. A chama da ação estava acesa, e ninguém queria ser deixado para trás. Eles sentiam que algo estava prestes a acontecer. O líder sorriu, sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas a unidade estava brotando. E agora, com o coração acelerado, eles sabiam que precisavam avançar. O próximo passo seria decisivo. O destino se aproxima, e o ar está carregado de expectativa. Aquela carta, que muitos consideravam apenas um pedaço de papel, está prestes a mudar tudo. A casa, antes imponente e cheia de pompa, agora parece um campo de batalha. O primo herdeiro, com seu olhar arrogante, achou que poderia ignorar o que estava por vir. Mas ele não sabia da força que havia se unido contra ele. Naquele dia, a resistência se fez presente em cada esquina, em cada coração. Muitos se juntaram, não apenas para lutar por justiça, mas para reafirmar que a dignidade não pode ser fechada atrás de muros altos. A carta estava nas mãos do mordomo, um símbolo de transformação, e, ao entregá-la, algo mudou no ar. A adrenalina pulsava e a ansiedade tomava conta de quem estava esperando. E então, como uma tempestade que se aproxima, a mudança desabou. O primo herdeiro, ao abrir a porta, esperava encontrar apenas o desespero nos olhos de quem sempre foi tratado como inferior. Mas, ao invés disso, viu a união de muitos, todos eles com um brilho nos olhos que desafiava sua prepotência. Ele hesitou, e, em um instante de pura incredulidade, a carta deslizava de suas mãos, enquanto as palavras pareciam ecoar em sua mente: a força da união pode superar barreiras. O impacto foi avassalador. Ele recuou, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e, em um momento que parecia estar suspenso no tempo, caiu de costas. O silêncio foi quebrado apenas pelo murmurinho de espanto e as risadas abafadas de quem havia esperado por aquele instante, onde a vergonha do opressor se encontrava com a celebração do oprimido. Um grito coletivo foi formado, como um hino de liberdade. As vozes se entrelaçavam em um coro vibrante: e nós somos mais fortes juntos. O triunfo estava ali, palpável, se espalhando como uma onda que desarma os poderosos. É nesse instante que se percebe que a vitória não pertence a um único indivíduo, mas à coletividade. A luta não foi em vão. A opressão não se sustenta quando muitos se levantam. Todos sorriam, sentindo a força do que haviam conquistado. Mas a história não termina aqui. O que será que acontecerá agora? Que novos desafios se apresentarão diante deles? A jornada apenas começou. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era o momento de um novo ciclo. A pessoa que antes se via diante de um portão fechado, agora se levantava, respirando fundo. Depois do impacto da rejeição, algo dentro dela mudou. A carta que o mordomo havia entregado não era apenas um pedaço de papel, era um símbolo de transformação, de recomeço. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma determinação renovada. Muitos poderiam achar que tudo estava acabado, que as portas se fechavam, mas essa pessoa sabia que cada fim é também um novo começo. O desafio de enfrentar a frieza do primo herdeiro, que por trás daquelas paredes imponentes demonstrava sua arrogância, agora se transformava em combustível para sua jornada. Para quem passa por isso, o que poderia ser um desânimo profundo se tornava uma oportunidade. Ela caminhou, passo a passo, com firmeza. A vida não seria fácil, os obstáculos ainda estavam ali. As cicatrizes da rejeição não desapareciam da noite para o dia, mas a esperança pulsava dentro dela como uma batida de tambor. Cada experiência, cada lágrima, cada riso, agora integravam um mosaico de aprendizado. À medida que avançava, sentia a conexão com aqueles que enfrentaram desafios semelhantes. Era como se, por um breve instante, todos se unissem em uma corrente invisível de força e resiliência. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto. O futuro era promissor, como um amanhecer radiante após uma noite longa e escura. E se a vida tivesse lhe ensinado algo, era que a verdadeira riqueza não estava em posses, mas nas relações construídas, na empatia cultivada, e na força coletiva que poderia derrubar barreiras. Essa pessoa finalmente compreendeu que, mesmo quando as portas se fecham, sempre há outros caminhos a serem explorados. E, mais importante,
percebeu que sua luta não era solitária. Mentes e corações unidos podem vencer qualquer desafio. A mensagem ecoou em sua mente e a força da união pode superar barreiras. Não eram apenas palavras, mas um grito de esperança. E, ao olhar para frente, ela sabia que o verdadeiro tesouro estava na jornada compartilhada, na solidariedade que emerge das dificuldades. Ao continuar sua caminhada, deixou para trás não apenas um portão fechado, mas também as correntes que a prendiam. O que vem a seguir? A história dela estava apenas começando.